Igreja viva, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, grande e temível é o teu nome. Não há nada mais poderoso do que o teu poder que está ao alcance da nossa fé. Revela-nos a tua palavra, porque é disso que temos sede, de revelação. Sabemos, meu Pai, que a Bíblia é um livro cifrado e só é compreendida por aqueles que têm a revelação que só o teu Espírito é capaz de dar. Então o que eu peço é a revelação destas poderosas escrituras que fazem despertar e explodir dentro de nós uma fé impetuosa, capaz de mudar qualquer realidade. E na autoridade espiritual que o Senhor me concedeu, eu passo força de fé para vencer para esta pessoa, e que ela seja tomada desta intensidade de vitórias, do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. De pé, abra sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Versículos do 1 ao 5. Nós vamos entrar numa realidade lamentável que o povo de Israel viveu por 120 anos. Uma humilhação terrível. Naquela época, uma cidade sem os muros, sem os portões, era uma cidade totalmente acessível aos inimigos, uma cidade completamente vulnerável, um povo fraco, humilhado, digno de todo tipo de sofrimento e males, devido à falta de proteção, à falta de estabilidade. Uma cidade sem os muros e sem os portões, naquela época retratava um povo fraco, um povo fácil de se tomar os seus bens, um povo fácil de se manipular. Neemias foi levantado por Deus depois de 120 anos, onde centenas de milhares de pessoas passavam pelas ruínas dos muros de Jerusalém que foram destruídos, e ninguém fazia nada. Neemias nunca havia ido a Jerusalém, mas ele era um verdadeiro homem de Deus. E mesmo nunca antes tendo estado em Jerusalém, ele foi tomado de uma fé viva. Repita comigo: fé viva.
problema de muitas pessoas é que elas são guiadas por uma fé passiva. Buscam uma forma confortável de justificar a realidade que estão. Pela falta de propósito, pela falta de força que só a fé é capaz de nos trazer. Uma fé viva, uma fé poderosa, uma fé violenta. A fé é o único meio de nós abrirmos a nossa vida para o poder de Deus operar. Agora, a fé sem ação é morta. Neemias capítulo 1, versículo 1 em diante. Vamos ler, de pé em reverência à palavra de Deus. Marque na sua Bíblia. Eu quero ver a sua Bíblia toda marcada com a caneta, porque cada revelação dessa é um poder que Deus desperta para vivermos viradas na nossa vida, ressignificar a nossa visão de vida. Inclusive, estou lançando esse mês o meu novo livro, Visão de Vida, onde eu falo sobre aquela pessoa que sabe onde quer chegar e por isso ela trabalha com foco, com força e com fé. Mas para aquela pessoa que não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E aí você começa a estudar na palavra de Deus o poder da visão, da previsão e da antevisão. Muito forte. Eu conto experiências de vida que eu tive até então, na minha vida com Deus, a minha convivência com meu pai, o apóstolo, onde de uma situação desesperadora que eu tinha tudo para desistir, jogar a toalha e me dar por vencida, pela fé eu mudei toda aquela realidade, porque a fé muda as coisas. Repita comigo: a fé muda as coisas. Vamos lá, Neemias, a história de Neemias. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram. Ou seja, aqui Neemias já mostra a sua preocupação com o povo de Deus. Aqui ele já demonstra a sua liderança, o seu interesse de líder. Os sobreviventes do cativeiro, ou seja, toda essa realidade que estava vivendo Jerusalém, os muros destruídos, era em decorrência do cativeiro. E ele perguntou sobre os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, eles estão lá na província, passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Repita comigo: Neemias sentou e chorou. Passei dias lamentando-me e jejuando e orando a Deus dos céus. E então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Repita comigo: Deus grande e temível. Deus grande e temível. Deus grande e temível. Fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem. Repita comigo: obedecem aos teus mandamentos.
palavra de Deus está muito acima do nome de Deus. A palavra de Deus está muito acima do nome de Deus. Deus é o primeiro a velar pela sua palavra, a cumprir o que está escrito. Ele não vai passar por cima da sua palavra porque você quer mudar as coisas. Se você não obedece e se submete à palavra de Deus, que a partir do momento que Ele fala, Ele não sai falando pelos cotovelos. Quando Deus fala, se torna lei, e Ele é o primeiro a se submeter à sua palavra. Tem gente que quer ter vitórias na vida sem obedecer à palavra de Deus, e nunca vai ter vitória, nunca vai ter sucesso, porque Deus não passa por cima da sua palavra. Então, Ele tem a fidelidade à aliança e é misericordioso com os que o amam e obedecem os teus mandamentos. Palavra de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia. Pode se assentar. Se tem uma coisa que Deus se preocupa, é com a sua credibilidade. E Ele nos ensina isso claramente na revelação da sua palavra. Você não vê uma pessoa medindo forças com Deus, nem registradas na palavra de Deus e nem na vida, vencendo. Nós que lidamos com pessoas todos os dias, o tempo todo, em diversas situações, sabemos que não existe uma outra forma da vida de uma pessoa dar certo, se não for a forma onde ela se submete à palavra de Deus e obedece. E nós sabemos que obediência parcial não é obediência, é desobediência. Nós encontramos aqui um homem que temia a Deus e que conhecia a Deus como o Deus grande e temível, o Deus de aliança, o Deus que tem compromisso de mostrar a sua fidelidade ao fiel, o Deus que tem misericórdia daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Neemias, ele era um homem importante na cidade de Suzã. Ele era o copeiro do rei. Ele vivia num palácio e era um homem de muita confiança do rei. Ele provava o vinho do rei para se certificar que não havia ali veneno e se estava tudo bem, para garantir a segurança do rei. E naquela época, dependendo do humor do rei, era pena de morte se um dos servos do rei se achegasse ao rei triste, de cara fechada. É igual aquela pessoa, né, que ela está mal com ela, ou ela está cansada, ou ela está insatisfeita com alguma situação e acha que o mundo tem obrigação de aturar aquela cara amarrada, aquele mau humor do cão. Coitada dessa pessoa se ela vivesse nos tempos de Neemias, porque a primeira vez dela ela já estava morta. E Neemias, quando recebeu essa notícia do irmão dele, Hanani, sobre o que estava acontecendo em Jerusalém com o povo que era para levar a glória de Deus, um povo que era responsável de dar glória a Deus, e por 120 anos estavam envergonhando
o nome de Deus, e Deus não iria obrigar eles a vencer. Deus não deixou de ser Deus porque eles escolheram se acomodar na derrota. É igual aquela pessoa que ela está vivendo uma situação na vida dela e ela começa a arrumar explicações para aquela situação de derrota, porque movido pela preguiça, pela inércia, ela não quer impor esforços, lutar com foco, colocando toda a força naquilo ali para mudar a situação. Então ela começa a explicar: porque Deus está me preparando, porque isto é uma prova, porque isto é Deus que está permitindo. 120 anos, milhares de pessoas passaram pelos muros de Jerusalém e estavam ali vivendo aquela humilhação, vivendo aquela derrota, e aceitavam aquilo. Aceitavam. Virou parte da vida deles. Mas tudo bem. É uma derrota, mas tudo bem. É uma derrotinha. E Neemias nem lá nunca tinha ido. E quando ele ficou sabendo da situação, ele se revoltou. Porque uma pessoa que nasceu para vencer, ela não aceita nenhuma derrota na vida dela. Uma pessoa que nasceu e está determinada a ter vitórias na vida, ela sabe que uma vitória puxa outra vitória, uma derrota puxa outra vitória, e ela não aceita ver o inimigo roubando vitórias dela. Se ela pode mudar aquela situação pelo poder de Deus, então ela luta da forma certa. Ela se submete e se firma na palavra de Deus para mudar aquela realidade. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Ele era o copeiro do rei. E ele viu essa situação. Diante do impacto, ele chorou, lamentou, não acreditou naquilo, não é possível. E então ele foi buscar a direção de Deus. E aí ele orou e disse: grande e temível é Deus. Agora vamos ver aqui o versículo 11. Ele disse: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Observe que é uma condicional, não é para todos, é para aqueles que temem, é para aqueles que obedecem. Faze hoje com que este teu servo seja bem sucedido. Ele sabia que sozinho ele não ia conseguir, ele precisava se submeter a Deus e garantir a vitória dele no mundo espiritual, concedendo-lhe a benevolência deste homem, ou seja, do rei, porque ele não podia simplesmente falar: vou ali em Jerusalém, largo minhas coisas e vou lá em Jerusalém reconstruir o muro, porque eu não estou satisfeito com essa notícia. Ou ele poderia também ter recebido a notícia, lamentado e chorado e ficado por ali mesmo, aceitado aquilo, como tantos outros por 120 anos aceitaram. Mas não, ele foi lutar a luta certa. Primeiro ele preparou o campo espiritual e garantiu que Deus iria dar a vitória. Então ele disse: faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, o rei. Nessa época eu era o copeiro do rei. Capítulo 2. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Ou seja, ele sabia que se ele aparecesse triste na presença do rei, ele seria morto. Mas ele foi, porque primeiro ele preparou. Repita comigo: tem que ter preparo espiritual. Primeiro ele preparou o campo espiritual e falou: Deus, me faça bem sucedido e faça com que o rei me dê tudo que eu preciso para eu poder vencer. O foco dele estava em resolver o problema. O foco dele não estava no problema, o foco dele estava na vitória.
A grande estratégia final do inimigo, quando ele vê que você vai com toda a força e ele não vai conseguir te parar, é tentar tirar o seu foco de onde você quer chegar, da sua vitória, para colocar o seu foco no problema. É aquela história de Davi. O povo de Israel se perdeu a visão da grandeza de Deus e começou a enxergar a grandeza do gigante, e eles foram tomados de medo. É a história do povo de Israel ali pronto para conquistar a terra prometida. Quando Moisés mandou os 12 espias, 10 deles olharam para o tamanho dos gigantes, mas Josué e Caleb olhou para os gigantes e falou: que delícia, mais uma vitória poderosa que Deus vai nos dar, vamos devorar esses gigantes como pão. Repita comigo: tudo está na forma que eu vejo. Então Neemias falou: eu vou fazer o que eu tenho que fazer, posso morrer, é igual Esther. O profeta de Deus falou para Esther: ou você faz o que você tem que fazer, porque Deus te colocou aí, não foi para você ficar aí toda bonitona, rainha, sendo servida. Até porque o valor de uma pessoa no reino, diante de Deus, é o oposto do valor de uma pessoa no mundo. No mundo, o valor da pessoa é o quanto ela é servida. Quanto mais ela é servida, mais ela é importante. E no reino, Jesus falou: você quer ser o maior? Então seja o maior servo, porque maior é o que serve. No reino é sobre quanto eu tenho servido, e não quanto eu sou servido. Eu tenho viajado o Brasil junto com meu esposo, o bispo Rodrigo, e eu chego no santuário para servir. E é uma luta, porque o povo é águia. E sabe que quem trata o profeta com honra de profeta recebe galardão de profeta. Então fica aquela disputa, né? Quem que vai servir mais? E às vezes o apóstolo tem que me ajudar para botar o pé no freio, para dizer: concentra, porque o que eu vim trazer é o que Deus quer que seja feito. Então concentra no que está sendo orientado, no que está sendo revelado. Então Esther, ela esteve numa situação muito decisiva, onde ela foi colocada como rainha, e o profeta diz para ela: escuta, ô Esther, se você for ter com o rei, é certo que você morrerá, porque naquela época as rainhas só podiam estar com o rei se elas fossem chamadas. Ninguém chegava diante do rei porque eu quero falar com o rei. Não era assim. E ela foi e disse: ainda que eu morra, eu vou, porque eu tenho que cumprir a minha missão, que é interceder pelo povo de Israel, que está sendo atacado pelo inimigo e vai morrer se eu não agir. E o profeta diz para ela: se você não agir, não é só você, não é só o povo que vai morrer, você também. Então ela foi, e Deus deu favor a ela, porque ela foi corajosa e ela foi obediente à palavra do profeta. Quando ela chegou para falar com o rei estendeu o cedro de ouro, e então ela foi livre da morte. Deus deu a ela o livramento de morte. E aí Deus foi favorecendo ela, e ela alcançou o objetivo de Deus obedecendo ao profeta. Então aqui a gente vê Neemias numa situação parecida com a de Esther. Ele sabia que ele não poderia chegar triste diante do rei, porque ele ia morrer. Era lei, pena de morte. E ainda assim ele foi, porque ele já tinha preparado tudo antes. Quando ele chegou lá, o rei diz para ele: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza pode ser do coração. E ali Deus moveu o coração do rei para dar a Neemias toda a provisão que ele precisava, toda a documentação que ele precisava para chegar em Israel, não de qualquer jeito. Não adianta lutar, como diz o apóstolo Paulo, como quem esmurra o ar. É preciso correr a carreira que lhe foi proposta. Tem que lutar a luta certa.
Primeiro ele preparou o campo espiritual. Primeiro ele preparou tudo. Se certificou da vitória. Então ele foi pelos meios certos, em obediência a Deus. E aí ele recebeu do rei toda a documentação para não chegar lá como um qualquer, mas para chegar lá como uma autoridade. E o rei fez as cartas, deu a ele toda a autoridade que ele precisava e toda a provisão, e ainda enviou com ele servos para esse objetivo. Ele deu um prazo para o rei, que ele iria cumprir essa missão e voltar. Então vamos caminhar. Agora nós vamos ver aqui o capítulo 2, versículo 10. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Por quê? Esses três, tinha mais, mas especialmente esses três homens, Sambalate, Tobias e Gesem, tinham outros objetivos. É aquela pessoa que vive para impedir a vitória do outro. Ela não tem compromisso com a vitória dela, ela não tem nada para fazer da vida dela, e ela se coloca à disposição do diabo. Não existe meio do caminho. Ou você está num projeto de Deus, ou você está num projeto do diabo. Ou você está sendo movido pelo poder de Deus, ou você está sendo usado pelo diabo. É bem definido, não existe meio do caminho. E a inércia, a passividade, a preguiça de pôr as mãos na obra, de não medir esforços, a disciplina espiritual de fazer o que tem que ser feito, independente de ter vontade, independente das circunstâncias, ir no seu limite, porque você sabe que Deus vai com você, e quando chega o seu limite, aí entra o poder de Deus, e a glória de Deus é vista no impossível. Mas Deus não vai agir no impossível enquanto você não fizer tudo o que é possível. Aí você olha para a realidade que você está vivendo, para os seus projetos de vida, você olha para as suas metas, para os seus sonhos, para os seus ideais, e você não impõe ali toda a força que você tem. Depois de ter preparado o campo espiritualmente, garantido a sua vitória em Deus, você vai lá e põe força. E trabalha todo dia, sem parar, sem distrações, até alcançar o objetivo. E quando chega no seu limite, vem o poder ilimitado de Deus. Porque fé é fazer. O problema de muita gente que diz que tem fé, é que a fé delas é só um sentimento, é só uma intenção. Isso não vale só para as pessoas que estão chegando no santuário. Isso não vale só para os irmãos. Isso começa em nós. A pessoa mais intensa que eu conheço na minha vida é o apóstolo. Quando ele se dispõe a fazer uma coisa, ninguém para ele. Ninguém para ele. E às vezes aparece uns para poder tentar dar um jeitinho dele não fazer bem assim, e dar umas opiniões e uns palpites, e ele fala, e sai de perto, sai de cena, e vai lá e vai no caminho que Deus mostrou para ele, até ele alcançar. De repente, quando você percebe, já está feito. Quantas vezes ele fala para mim, estou pensando assim, assim, assado, Deus me revelou assim, assim, assado. Passa um pouco, mas bem pouco, ele fala, lembra que eu te falei assim, assim, assim? Pois é, está feito. Está feito. Por quê? Por causa dessa intensidade do propósito. Eu sei onde eu quero chegar, eu tenho visão de vida, eu sei o que eu ouço, qual voz eu estou ouvindo. Uma coisa que acontece à medida que a gente vai alcançando maturidade espiritual é o refino do nosso ouvido. O nosso ouvido começa a ser seletivo. Dependendo do que você está ouvindo, você sabe, isso aqui está falando a alguém que está num propósito de Deus. Agora isso aqui
É alguém movido pelas trevas para tentar tirar minhas forças, para tentar me enfraquecer, para tentar tirar minha visão da vitória e colocar minha visão nos problemas inevitáveis. Se tem luta, tem vitória. Para quem vence a luta? Se tem luta, tem vitória. Aí a pessoa se rende na luta, ela vai vencer, sim ou não? Não vai. Então nós enxergamos em Neemias essa persistência, essa disciplina, esse foco, esta intensidade. Repita comigo, intensidade. E então apareceu Sambalate e Tobias, o amonita, e ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. É aquela situação. Você tem que entender isso. Toda vez que você se levantar com autoridade, se posicionar para conquistar algo, pode ter certeza que o inimigo vai usar de alguma forma, vai usar alguém, alguma situação, algum sentimento para tentar te desmotivar. É aquela coisa que o apóstolo fala, né? Aquela pessoa que vive dizendo: eu estou cansada, eu estou desanimado. E isso vai gerando cada vez mais fraqueza, mais derrota, e ela vai para um abismo abaixo que não tem fim. A pessoa que sai da vida dela para poder viver a vida do outro, ela se torna invejosa, porque ela tira o foco da vitória que ela pode alcançar para trabalhar contra quem está focado em conquistar as suas vitórias. É o que aconteceu com Neemias diante desses homens. Versículo 11: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Ele estava ali com toda a força dentro dele. E ele ainda não havia contado, porque primeiro ele estava preparando o campo para a ação. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos nesta situação humilhante. Ele se posicionou, ele não aceitou aquela situação, e ele convocou as pessoas para saírem daquela situação cômoda, de aceitar aquela derrota. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Um bom líder é aquele que não fica esperando motivação de fora, mas ele recebe a motivação do poder de Deus e ele se põe a motivar os seus liderados. O líder é líder não pela sua voz autoritária, mas ele é líder pelo seu exemplo. Ele é líder pelo seu exemplo. A gente vai ver aqui que Neemias, ele não falou assim: eu estou aqui como uma autoridade, estão aqui os documentos que provam que eu sou autoridade, o rei sabe o que eu estou fazendo, então eu vim aqui só para dar ordem. Pegam e façam. Não, ele foi o primeiro a ir preparar e convocar, dizendo: nós vamos fazer isso aqui juntos. Eu sou o primeiro a fazer, eu sou o primeiro a pôr a mão na obra, eu sou o primeiro a trabalhar pesado. E a palavra de Deus diz que nem trocar de roupa eles trocaram.
Neemias foi usado por Deus para resolver em 52 dias um problema de 120 anos. Por causa de uma fé postural, viva, violenta. Porque ele tinha foco, ele era intenso. E aí, pastor que está aqui, pastora que está aqui, a pessoa chega no santuário determinada, igual Neemias. Eu não aceito essa derrota na minha vida. Ano após ano eu tenho visto esses fracassos, essa maldição na minha família, na minha casa. Eu não aceito. Eu vim, vou fazer a corrente e eu vou firmar na minha fé e isso vai mudar. E aí ela se ilude achando que porque ela tomou essa decisão, o inimigo vai desistir dela. Vai! Não, é aí que o inimigo vai vir com mais fúria, porque ele começa a perceber a derrota dele. E aí ele vem com mais fúria. E é aí que a nossa fé, a nossa confiança em Deus é provada. Porque uma fé sem sacrifício não é fé. Uma fé que não impõe sacrifícios a você, e você tem que pagar aquele sacrifício que te dói, não é fé nada, é conversa furada. E Neemias pagou um preço altíssimo. Ele saiu de uma qualidade de vida tremendamente maravilhosa no palácio em Suzã e foi para um lugar que ele nunca tinha ido, sabendo que lá só tinha ruínas. Mas ele foi no objetivo de fazer aquela mudança pela fé, pela confiança que ele tinha em Deus. E foi o que aconteceu. Então, versículo 19: quando, porém, Sambalate, o onita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. É aquela situação, né? De pessoas que vêm para poder fazer deboche, fazer piadinha, porque elas não querem pagar o preço da vitória para a vida delas. Elas tiram o foco de construir, de realizar algo na vida delas, para pôr o foco em te impedir, tentar te impedir. Se uma pessoa não está num projeto de Deus para construir, para realizar a vida dela, o ministério dela, o sucesso dela, focado em vitórias, ela certamente estará disponível para ser um instrumento do inferno para vir tentar impedir você que está focado nas suas vitórias. É o que aconteceu com Neemias. Ele estava determinado, ele estava focado, e quando o inimigo viu isso, ele ficou furioso, porque ele sabia, ele está preparando a minha derrota. A derrota que eu impus 120 anos, agora eu vou ser envergonhado, eu vou ser derrotado, eu não vou aceitar isso. O inimigo tenta de um jeito, tenta de outro, vai de um lado, vai de outro, usa alguém, põe um sentimento, cria uma situação. E aí, por isso que está lá em Efésios 6, que você tem que se revestir de toda a armadura de Deus e ficar firme para resistir no dia mal. O que é o dia mal? É quando tudo está desfavorável ao seu objetivo, à sua fé, ao seu compromisso com Deus, ao seu foco, e você ainda assim continua firme. Mas só fica firme quem preparou espiritualmente, quem se revestiu de toda a armadura de Deus, quem está firme, quem está determinado nessa intensidade de fé. E então, quando esses homens souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei. Aí começa a levantar as calúnias, as mentiras. Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Ou seja, a minha vitória já está preparada. Quem me garantirá a vitória é Deus. Eu não vou recuar, eu não vou ceder a ameaças, eu não vou ceder a calúnias, afrontas. Nós, os seus servos, começamos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. É aquilo que a gente aprende com o apóstolo. Cuidado com quem você ouve.
Tem gente que dá conselho, vem querer dar palpite na sua vida, mas ela mesma não conseguiu colocar em prática esses conselhos que ela quer te dar na vida dela. Ela não tem vitória para testemunhar que o que ela está dizendo para você é algo que vai ser bom, que vai ser benéfico para a sua caminhada, para a sua carreira, para a sua vida. O seu ouvido não é pinico, que qualquer um pode chegar lá e colocar qualquer coisa. A maturidade espiritual nos dá um ouvido seletivo, nos dá discernimento no espírito para saber: isso aqui favorece a minha vitória ou rouba vitórias de mim? Isso aqui fortalece a minha fé ou enfraquece a minha fé? Então você seleciona. Isso aqui eu deixo entrar, isso aqui eu jogo fora. Neemias, enquanto era copeiro do rei, ele era um homem de Deus. Temia a Deus, no entanto, que quando ele viu uma situação que doeu e causou tristeza profunda nele, ele foi o quê? Orar. Ele podia continuar só orando e não fazer nada. Mas foi num momento desse, de dor, de insatisfação, de derrota, que ele olhou e encontrou o grande propósito da sua vida. Até então ele só era um homem de Deus, copeiro do rei, mais um. Já tinha um homem de Deus fazendo história, que era Esdras, lá em Jerusalém. E ele poderia ser só mais um homem de Deus, dentre outros, porque o povo de Israel, que estava ali 120 anos vendo as ruínas destruídas, ouvindo esses desaforos, essas humilhações, sendo pisado pelo inimigo, era o povo que cria no mesmo Deus que Neemias. A diferença era a fé. A diferença era a intensidade da fé. Repita comigo: a diferença é a intensidade da minha fé. Todo mundo que está aqui tem fé. Agora, você vai viver o tamanho da sua intensidade de fé. É igual chocolate. O chocolate, quanto menos a intensidade do cacau, mais ele faz mal à saúde. Mais gordura ele tem, mais leite, açúcar ele tem. Quanto maior a intensidade, mais saúde ele traz. A fé é assim. Quanto menos intensidade, ela existe, ela está ali, a pessoa tem fé. Todo mundo tem fé. A fé, ela é colocada dentro de todo mundo pelo Espírito de Deus, na hora que você é formado. É a semente da fé que diz a palavra de Deus. Faz parte da formação do homem. Agora tem aqueles que têm uma fé de intensidade rasa. Então é volúvel, é levado por todo o vento de doutrina, para lá e para cá. É uma pessoa instável em tudo que faz, ela não tem firmeza, ela não vive o sobrenatural. Por quê? Porque ela está ocupada com o natural. Ela é rasinha. Agora uma pessoa que tem uma intensidade máxima de fé, então ela provoca o sobrenatural, porque ela entende que fé é ação. Fé é agir naquilo que você diz crer. Então, nós temos aqui Neemias se encontrando na sua missão de vida, no momento de dor. Eu me lembro que na minha vida, quando Deus revelou o meu ministério na liderança da obra, eu era apenas a Daniela Carvalho, líder de um grupo de jovem, que já era cantora e que tinha um grupo de jovens em Belo Horizonte que dançava. E quando Deus revelou a minha liderança, foi num momento de profunda dor na minha vida pessoal. E apareceu gente de tudo que era lado para dizer: para com isso, não mexe com isso, isso é muita responsabilidade, você é muito nova. E eu tinha duas escolhas. Eu poderia ter dado ouvido àquela voz natural, porque era tudo verdade. Eu só tinha 15 anos. Eu estava passando um momento de muita dor na minha vida pessoal. Eu poderia me ocupar daquela dor, eu poderia tirar o foco de onde Deus queria me levar e pôr o foco na realidade que eu estava vivendo, pôr o foco no inimigo e me render. Muito mais confortável. Virar vítima? Oh, como é bom, né? Como é mais fácil. Aí todo mundo vira culpado. Minha vida é uma derrota, por quê? Porque fulano é o culpado.
porque me aconteceu esta situação, porque eu estava sentindo aquilo. Sentimentos, situações e pessoas que não têm o compromisso de te tirar da sua zona de conforto, são situações, são lugares perfeitos para o inimigo roubar a vitória de você. E aí você tem que lutar com todas as forças contra os seus sentimentos, contra as opiniões, contra a realidade, contra tudo que está ali gritando na sua cabeça. Esta é você, esta é a sua vida, você não tem culpa, fizeram isso com você, mas você decide que a sua fé muda a realidade. Então você sai daquele lugar e vai para um lugar que Deus quer que você esteja, na guerra. Neemias chegou num ponto onde o povo estava ali trabalhando a todo vapor, e na metade da construção dos muros, à medida que o inimigo via que ele estava ali determinado e fazendo e motivando o povo e lutando e guerreando e lá construindo, não ia trocar de roupa, não comia, ficava ali o tempo todo trabalhando, e Deus sustentando, e Deus sustentando. E sustentar não quer dizer barrar o inimigo. Não pense que porque você se levantou determinado a vencer e arrebentar e ser um sucesso na sua vida, que os teus inimigos vão falar assim: nossa, estou com medo, vou correr. Não, é aí que eles vêm com mais fúria para tentar te impedir. É aí que eles vêm com mais força. Tenta de cá, não dá. Tenta de lá, não dá. Tenta de lá, não dá. Usa alguém, usa uma situação, usa um sentimento. Cuidado. Porque quem não tem foco não tem força. E a fé é o que você faz. A fé é postural. E aí quando Neemias já estava lá na metade da construção dos muros, ele sofrendo pressão dos inimigos, os inimigos ameaçando, os inimigos vindo de todo lado para tentar matar o foco de Neemias, esmurecer a fé dele, roubar a intensidade da sua determinação, da sua fé. Aí eles viram que ameaças, deboches, piadinhas, mentiras, calúnias, Neemias não dava ouvido. O que aconteceu? O inimigo tentou de outro caminho. Ele preparou pessoas para atacar e destruir aquele povo. Nós vamos na força do braço agora. Agora nós vamos com espada. E chegou um momento que quanto mais perto estava Neemias de alcançar a vitória, quanto mais perto estava Neemias de triunfar sobre os inimigos e mudar aquela situação de 120 anos, num milagre que aconteceu em 52 dias por causa da fé dele, teve um momento que eles tiveram que, com uma mão, segurar a ferramenta e trabalhar, e com a outra mão, levantar a espada. Mas nada teve o poder de tirar Neemias do foco. Chegou uma hora que a pressão sobre Neemias não era só dos inimigos. O povo de Israel, os trabalhadores no muro com ele, começaram a reclamar, começaram a dizer que estavam desanimados, começaram a dizer que estavam com problemas em casa, porque o inimigo tenta de um jeito, não vai, agora passa para o outro jeito, para outro lado. E ele com pressão do inimigo do lado de fora e com pressão do lado de dentro. E Deus foi dando a ele sabedoria, porque ele estava determinado a vencer. E o que aconteceu? Neemias botou cada um numa posição virado para sua casa. Olha que sabedoria. Ele colocou cada um no muro ali, trabalhando com uma espada na mão e com a ferramenta na outra, olhando para sua casa. Toda vez que um abria a boca para reclamar, ele falava: olha para a sua vitória e para de olhar para a situação. Não olha o momento, olha para a vitória. É aquela história de Jacó e Esaú. Jacó olhava para a vitória, ele não estava preocupado com o preço que ele estava pagando ali. Esaú olhou para o estômago: estou com fome da comida e tome a bênção. Neemias, como líder, ele conseguiu, pelo seu exemplo
e pela sua força de fé, intensidade de fé, por o povo que estava ali na batalha espiritual com ele, com a espada na mão, e não só lá com a espada na mão, marchando como um soldadinho, mas com a espada na mão e com a ferramenta na outra, trabalhando e armado contra o inimigo espiritual, contra o inimigo que vinha atacar, mas não deixando de construir o futuro, deixando de construir a realização daquilo que para eles era um sonho, a dignidade, a honradez, a força de Jerusalém para Deus ser glorificado. Aí você olha Neemias colocando cada um com o olho na sua casa, porque na hora que eles começavam a esmorecer, a fraquejar, Neemias falava: olha para a sua família, olha para a sua casa, olha para a sua dignidade, olha para onde você está caminhando, olha para o seu objetivo final, mete a cara e trabalha. Para de olhar para o esforço que te é demandado agora, concentra na vitória, tira o olho do problema agora, da situação agora, e foca onde você quer chegar. Foca para onde você está indo, foca o que você está construindo. E aí você vê, o inimigo não desistia de jeito nenhum. O inimigo ficou ali fissurado, louco por Neemias, porque ele sabia que se ele enfraquecesse aquele líder, os outros que dependiam da motivação de fé que aquele líder dava, o alimento que aquele líder dava, então ele matava todo mundo, porque Neemias não deixava nenhuma situação impedir a construção do muro. Uma coisa que eu aprendo assim, que é muito forte para mim com Neemias, é que todas as situações que vieram enquanto ele estava construindo o muro. E ele não parava a construção para resolver o problema. Ali ele estava construindo, vinha o problema, continuando construindo ele estava, e aí ele resolvia o problema e continuava a construção. Ele não deixava nada, ninguém parar. Ele não parava e não deixava ninguém parar. Repita comigo: não posso parar de lutar. Enquanto você luta, o inimigo cai. Agora, se parar de lutar, acabou. Depois que eles alcançaram a vitória, eles celebraram. Mas enquanto eles não alcançaram a vitória, eles não pararam de lutar. Dia e noite ali, com foco, sem perder a visão da vitória. Ou você foca na vitória, ou você foca no inimigo. Não dá para você ficar oscilando entre dois pensamentos. Ou você foca em ser vencedor, vitorioso, ou você foca em ser vítima. Não dá para ser os dois. Capítulo 4. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: aqueles frágeis judeus. O inimigo tenta enaltecer as fraquezas. E você tem que se firmar na fortaleza. Não é na força do meu braço que eu vou na força de Deus. Gideão é uma situação assim, muito clara para nós. Deus tirou todas as chances de vitória natural, porque Ele queria que o foco de Gideão e dos 300 fosse: Deus é quem vai me dar a vitória. Não interessa a realidade de fora. Eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer no mundo espiritual. Deus não falou assim: fiquem parados os 300, porque eu vou pegar a vitória e vou dar. Não pode parar de lutar, tem que enfrentar. Quem foge da luta não vence a batalha. Quem foge da luta não vence a batalha. E os inimigos iam perseguindo, e os inimigos iam atacando de todo lado. Versículo 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, repita comigo: não pode deixar brecha.
Eles ficaram furiosos. Porque o que é a brecha? A brecha é qualquer fragilidade, qualquer fraqueza que você dá atenção. Observe que o trabalho de Deus é nos colocar focados na fé, que é o poder que vence o mundo, vence todas as coisas. E o trabalho do inimigo é dispersar você, é tirar a sua mente da vitória, é começar a te fazer reclamar, arrumar culpado para a sua realidade. E você é o único responsável da realidade que você vive. Se você não viveu algum sonho na sua vida até hoje, se você não realizou algo até hoje, não é por culpa de Deus, só depende de você. A minha vida só depende de mim. Para Deus agir na minha vida só depende de mim. Esse senso de responsabilidade que o inimigo luta com todas as forças para tomar hoje, especialmente das crianças e dos jovens, com esse pensamento comunista, essa visão de vitimismo, vítima da sociedade. Todo mundo tem a obrigação de fazer por mim, afinal eu faço muito por existir. Eu sou demais apenas por respirar. Esse absurdo que o inimigo coloca é justamente para deixar a pessoa ali, ó, de braços cruzados, quietinha, reclamando, ou dizendo: Deus quer assim, que assim seja. Tem gente que vive assim, igual o povo de Israel, 120 anos olhando aquela desgraça ali, aquela situação humilhante e falando: amém, vamos orar. E Neemias começou com a oração e partiu para a ação. E não foi só oração e ação. Eu já fiz, eu já agi, já tomei uma ação. Não, ele não parou, ele foi uma ação atrás da outra, uma ação atrás da outra, e foi colocando cada vez mais força. E cada vez que o inimigo atacava, mais força ele colocava naquele projeto. E não parou enquanto não alcançou. Repita comigo: eu não posso parar de lutar. Eles ficaram furiosos. Versículo 8: todos juntos, inimigos, planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Versículo 11: e os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Eles tentavam de todo jeito, e Neemias não deixava eles perderem o foco. Não perdi o foco. Eu estou construindo, eu estou construindo, eu estou construindo. Eu não posso parar de correr a carreira que me foi proposta, porque veio o empecilho. O problema das pessoas, da grande maioria das pessoas, e que a causa da derrota delas é esse: elas traçam um plano de rota, primeiro obstáculo elas param, elas determinam onde elas querem chegar. A primeira dificuldade, elas tiram o foco da vitória e começam a dizer: é porque aconteceu isso, então eu até ia chegar lá, mas aí apareceu aquilo. Ah, mas fulano me disse, por culpa de fulano eu fui ouvir o que fulano falou e me dei mal. Neemias é esta prova de liderança violenta de si, porque quem não lidera a si não lidera ninguém. Se eu não tenho domínio próprio e lidero a mim, aos meus sentimentos, se eu não lidero a minha mente, se eu não lidero a minha fé, se eu não lidero os meus passos, se eu não lidero a minha ação, eu não posso querer liderar ninguém. Então, essa liderança de Neemias é uma inspiração violenta para todos nós, porque ele sofreu todo tipo de ataque do inimigo e dos amigos, que começaram a falar em desistir. E ele não perdeu o foco da vitória. Repita comigo: eu não posso perder o foco da vitória. Aconteça o que acontecer, eu não posso perder o foco da vitória. Agora olha aí, versículo 16. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, disse Neemias, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos e arcos e couraças. Oficiais dando a todo o povo de Judá que estava construindo o muro
Aqueles que transportavam material faziam trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma espada. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Ou seja, não é porque o inimigo atacou que eu vou parar de construir. Eu luto contra o meu verdadeiro inimigo e eu continuo a construção da minha vida. Eu continuo a construção dos meus sonhos, do meu ideal. Olha aqui, versículo 23. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Ou seja, eu não vou parar enquanto eu não vencer. Agora vamos ver, Neemias 6. Isso aqui para mim é tremendamente poderoso. Olha a resposta que ele tinha de prontidão para os inimigos. O inimigo foi tentando de todo jeito, e não conseguia, porque Neemias tinha um foco. E foco é você concentrar naquilo e abandonar todas as outras distrações. Todo o resto é distração. Enquanto eu não vencer, enquanto eu não conquistar, enquanto eu não realizar, eu não vou parar. Eu não vou parar para nada. Eu não vou dar vazão a outras distrações. Olha o que aconteceu. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, porque não adianta você botar uma porta se tiver um monte de brecha. Tem que fechar todas as brechas. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Ou seja, qualquer coisa que vier, que te tira do foco da sua vitória, você tem que dar essa resposta que Neemias deu. Qualquer situação, pessoas, dor, sentimento, pensamento, situação, imprevisto, inimigo, opinião dos outros, qualquer coisa que te tira do foco da sua vitória, erros que você naturalmente comete, você pode se render a eles, ou você pode dizer: foi só um erro e eu vou continuar firme. Isso é resiliência. Apesar das dificuldades, apesar dos erros, você permanece na caminhada. Então toda vez que aparecer um inimigo, qualquer empecilho, qualquer situação, e muitas das vezes o pior inimigo da pessoa é ela mesma, que dá ouvido a sentimento, que dá ouvido a vozes internas, em vez de ficar com a palavra de Deus, em vez de ficar com a ordem do profeta de Deus, em vez de ficar com a direção que você recebeu, apostólica, para você conduzir a sua vida até o sucesso. Toda vez que vier alguém para tentar te desviar, você vai dar essa resposta: não posso, porque estou ocupado com a minha vitória. Não posso, estou executando um grande projeto. Eu não posso descer, esse é o projeto da minha vida. Se você não tem o que fazer da sua vida, azar é seu. Agora eu tenho o que fazer da minha vida. Eu tenho visão de vida, eu sei onde eu quero chegar. Eu estou construindo, eu estou ocupado com aquilo que realmente importa. Tempo é vida. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. O que você tem feito do seu tempo? Neemias não deixou que o tempo fosse perdido. Ele não deixou suas forças se esvaírem por causa de nada. A fome não parou, nada parou. O inimigo de fora não parou, o inimigo de dentro não parou, nada parou. Ele não deixou nada parar, porque ele era imparável, ele era intenso na fé dele. Então ele respondeu para o inimigo: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra
para ir encontrar com vocês. Eu não vou perder meu tempo. Para quê? Por que eu vou fazer isso? Eu não vou. Só que aí eles mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Repita comigo: o inimigo nunca vai desistir de mim. Quanto mais você se posiciona como uma autoridade a construir a vida que você quer viver pela fé, mais o inimigo fica furioso, mais o inimigo tenta te distrair. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e em todas elas eu dei a mesma resposta. Levanta a mão direita e repita comigo: não adianta insistir. A derrota é sua, inimigo. A vitória é minha. Repita comigo: eu não vou parar de lutar enquanto eu não triunfar. Aleluia. Em que estava escrito? Não, no versículo 5. Então na 5ª vez, já que eles falaram 4 vezes, tentaram distrair ele 4 vezes, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. E ele tinha na mão uma carta aberta, ou seja, partiu para ameaça. E em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz. Quem que é Gesem? Gesem é um galho seco, uma testemunha falsa. É aquela pessoa que diz assim: dizem isso, estão dizendo, o povo fala. Isso é uma desgraça. Olha, se você é um Tobias, um Gesem, um Sambalate, que fica ocupado em ficar olhando a vida do outro em vez de construir com foco a sua vida, eu lamento muito por você. Eu não queria estar na sua pele, porque, como eu disse no início, Deus, Ele é o primeiro a se submeter à sua palavra, e nela está escrito que tudo que você semear, você vai colher. E não existe na história uma pessoa que teve um sentimento desse, uma atitudes assim, uma mente que maquina o mal, como diz a palavra de Deus. A pessoa não quer pôr esforço, empenho para construir a vida dela. Aí ela começa a tentar impedir o outro de ter a vitória. Então uma pessoa dessa, ela está fadada a ter um fim trágico. Agora, se você é como um Neemias, que nada te tira do foco, nada tira suas forças de vitória, quanto mais o inimigo ataca, quanto mais aparece empecilho, quanto mais aparece luta, quanto maior é o seu desafio, mais força de fé você põe, porque você sabe que a sua vitória é certa. Então você está fadado ao sucesso, porque você será um bem-aventurado, você será feliz no seu caminho. Glória a Deus. Então, no versículo 6, em que está escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Ou seja, isso aí que você está fazendo é contra o rei, tentando colocar Neemias contra o rei, tentando falar que Neemias era uma pessoa totalmente diferente de quem ele era. Ele era íntegro, ele era leal, ele estava ali debaixo da bênção do rei, ele fez tudo certo, ele era íntegro, verdadeiro, homem de Deus. Mas o inimigo tentou provar para ele que ele não era nada disso. Você não é forte em nada. Eu tenho uma carta aqui que eu posso inventar provas de que você não vai conseguir, de que você vai ter um fim trágico, sua vida vai acabar, eu vou acabar com você, não tem jeito. Por quê? Porque o inimigo vem, ele vem tentando provar isso. E o que acontece? Neemias se firma ainda mais. Versículo 7. Final do versículo 6. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. Ou seja, você está fazendo isso porque você tem intenções erradas. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Eu vou contar para o rei, hein, que você está aí fazendo essas coisas, e inventando um monte de mentiras contra Neemias para tentar fazer ele se dividir por dentro, dividir sua mente. Eu lhe mandei esta resposta:
Nada disso que você diz está acontecendo, isso é pura invenção da sua cabeça. Foi a resposta que Neemias deu. E tudo isso Neemias foi resolvendo. Todos esses problemas, obstáculos, ele foi resolvendo, foi vencendo, continuando a construir, continuando no objetivo de sua vida. E estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. O objetivo dos teus inimigos é enfraquecer você. Porque a derrota entra aí, quando você começa a acreditar que você já chegou, ou que não tem jeito, ou alguma ideia maligna que te faz acomodar. Ou eu já cheguei, eu já sou, nos extremos, né? Eu já estou pronto, eu já sou bom, eu já consegui, o que está bom já tá suficiente. Ou que é assim mesmo, a minha vida é essa mesmo. Eu vou aplaudir os outros, eu vou aceitar isso aqui mesmo, tudo bem. Eu já passei por tanta coisa, cansei. Ontem o apóstolo fez uma pergunta que eu fiquei assim, impressionado. Ele falou assim: você prefere que te deem paz porque você não incomoda ninguém, e você também não constrói nada, e você também vira um zero à esquerda, uma coisa tonta? Ou você prefere que alguns fiquem incomodados e você só crescendo? Eu falei: por favor, que muitos fiquem incomodados, porque você precisa saber onde você quer chegar. Se o outro não quer, não é problema seu. Cuidado. Eu tive um problema com Davi essa semana na escola, gravíssimo. Davi nunca tomou uma advertência na escola. E foi a primeira vez que eu fui chamada na escola para uma advertência. Por quê? Ele cedeu para a influência de um coleguinha que não tem os valores e princípios da palavra de Deus enraizados dentro dele. E ele gosta muito de brigar, gosta muito de chamar para briga. Sabe aquela pessoa que conversa assim, olhando, chamando para briga? E aí quando a coisa aperta, ele culpa os outros. Ele arruma um culpado. Ele aponta dizendo: eu sou assim, mas a obrigação é sua de me fazer melhor. Eu sou assim, mas olha fulano é pior. Toma muito cuidado com isso, porque isso é orgulho. E o orgulho é uma desgraça. Não tem outra palavra mais suave para referir-se ao orgulho. O orgulho é a ruína de uma pessoa. A Bíblia diz que o orgulho, ele precede a queda, a soberba. E não tem aquela pessoa, como diz meu pai, um otário, né? Um idiota, que você está conversando com ela está assim, chamando para briga. Eu não gasto meu tempo, eu não jogo meu tempo no lixo com uma pessoa dessa. Porque é uma pessoa que, em vez de estar ouvindo o que você está dizendo, ela está preocupada em se sentir melhor. Aquela pessoa que quer ter vantagem em tudo. Ela não tem humildade para aprender, degustar o novo de Deus para ela, que vai levar ela para um outro nível. Não, ela quer, com aquela arrogância, aquela prepotência, dizer: deixa eu analisar. Eu sei mais, eu não preciso disso. Você está falando aí, eu já sei. Em vez de ter humildade e aprender. E eu tive um problema com Davi, sério, essa semana. Ele está de castigo 1 mês. Porque eu amo meu filho, e a Bíblia diz que o pai e a mãe que ama o filho corrige o filho com disciplina. Coisa não está boa para o Davi, não. Porque eu não deixo ele esquecer, eu fico lembrando. Graças a Deus meu pai faz isso comigo. Quando eu cometo um erro, ele me lembra daquele ali, olha, mas me lembra, mas não deixa eu esquecer. Para quê? Para eu aprender de vez que aquilo faz mal a mim e nunca mais eu cometer aquilo. E eu aprendi a fazer isso comigo mesma. Porque aí você aprende a lição. E ele aprendeu com essa má influência, porque as más companhias corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes, diz a palavra de Deus. E ele aprendeu em pouco tempo a querer tirar vantagem em cima dos outros. Tipo assim,
Se me é divertido fazer uma piada com um colega, não interessa se eu vou ferir aquele colega, eu vou fazer a piada, porque afinal de contas eu vou rir naquele momento. Observe que o trabalho do inimigo é fazer você ter vontade no momento, fazer você dar a você aquilo que você deseja no momento, que é prazeroso para sua carne no momento. A maior mensagem é Jacó e Esaú. Jacó foi um visionário, ele sabia onde ele queria chegar, e ele pagou todo o preço sacrificial para chegar onde ele chegou. Esaú tinha tudo para vencer, mas ele decidiu se acomodar, ele decidiu se achar no direito. Eu já sou digno da bênção, agora me dê essa comida, porque do que me vale a bênção? Estou com fome, eu vou morrer. Neemias tinha todos os motivos para desistir e voltar para o lugar dele de conforto, mas ele estava ali para hoje nós estarmos aqui aprendendo com ele, porque se ele tivesse recuado, e Deus não tem prazer em quem recua, ele não teria feito a história que ele fez, ele não teria se tornado o líder que ele tornou, e ele não teria devolvido a dignidade de um povo que não teve força por si só para mudar aquela situação. Ser líder de um povo, ser pastor das ovelhas de Jesus, é uma responsabilidade que me pela o couro de temor de Deus. Porque o que é que eu estou conduzindo esta pessoa a viver na vida dela? Como você crê, você vai viver. Eu compro a verdade, e a Bíblia manda a gente comprar a verdade porque ela tem um preço, e é caro. E eu trago para ela aquilo que ela precisa ouvir, independente de ser confortável ou não, porque a verdade dói. Mas não é a verdade que humilha, é a verdade que tira ela do comodismo. Eu puxo ela para a fé e para a convicção da vitória, ou eu fico tentando explicar por que ela começou a corrente e a coisa apertou, tentando fazer confortável, tentando fazer promessas. Espera aí, você tem que saber que você está trabalhando duro para alcançar uma vitória, e o inimigo não está satisfeito com isso, ele vai atacar. Então você luta a luta espiritual, mas você também constrói a vida que você quer. É ao mesmo tempo. Você bloqueia a ação do inimigo, mas você vai lá e continua construindo. Versículo 9: estavam tentando todos nos intimidar, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Quando tudo estiver desfavorável, quando a pressão estiver grande, escuta isso, quando a pressão estiver grande, é hora de você olhar e falar, Deus, fortalece as minhas mãos, porque agora eu vou com mais força. Agora eu vou com mais força. Eu não aceito derrota na minha vida. Eu não aceito nenhuma derrota na minha vida. Eu não aceito distrações que vão roubar vitórias de mim. Eu tenho visão de vida, eu sei onde eu quero chegar. E esta força de Neemias é muito poderosa para nos inspirar. Ele resolveu em 52 dias o problema de 120 anos que muitos milhares tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Muitos já estiveram na situação que você está, na posição que você está, e embolaram e jogaram no lixo a chance, a oportunidade. Assim é comigo também. O que eu tenho feito das oportunidades que Deus me dá? Neemias não precisou falar duas vezes com ele. Deus falou uma vez, Deus revelou uma vez, e ele pegou com força e foi até a vitória. Agora, para encerrar, Hebreus 12:1. Depois que eles reconstruíram todo o muro, eles foram celebrar a vitória. A vitória já estava conquistada. E Neemias disse: o nosso Deus
continua poderoso para transformar maldição em bênção. Mas Deus não transformou a maldição em bênção sem eles não terem feito nada. Eles precisaram conquistar. Repita comigo: eu tenho a unção de conquista, mas eu preciso ir à luta. Olha o que diz Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Repita comigo: eu tenho que deixar todo o embaraço. Eu tenho que limpar a minha visão para eu enxergar só a vitória. Deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Ou seja, o inimigo fica ali rodeando, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Eu tenho que contar isso aqui para vocês. Olha aqui para mim. Fui pregar domingo, sábado à noite, lá no Santuário Sede de Campinas, uma multidão, um povo maravilhoso. Que maravilha, que mover poderoso. Noite profética. E a minha mensagem estava baseada no rugido do leão. Apocalipse 10. O anjo da aliança, que quando abre a sua boca, solta o rugido do leão da tribo de Judá. Mensagem tremendamente profunda e avivada, porque era a noite noite profética, e eu ia fazer a oração profética, e foi demais. O que Deus fez foi demais. O povo profetizando, e sem nenhuma timidez, sem nenhum constrangimento, o povo profetizava e fazia força e fazia gesto, mas foi um negócio, um fogo só. Mas antes de eu subir, minutos antes, uma pessoa pegou a palavra e disse assim, leu lá o salmo onde está escrito que assim como a corça anseia por águas, nós somos, temos a ânsia por Deus. E aí a pessoa pegou um caminho, isso antes de eu pregar sobre o leão da tribo de Judá, o rugido do leão. E aí a pessoa pegou lá um estudo que ela fez dizendo que a corça, quando ela está sendo ameaçada, porque ela é uma carne suculenta, e aí o leão fica com muita vontade daquela carne deliciosa, e o leão fica ali olhando a corça, e a corça exala um cheiro sedutor para o leão, e o leão fica fissurado naquela corça. E nós somos a corça e o leão é o inimigo. Vai ouvindo. E o leão fica ali pegando uma forma de tragar aquela corça e comer aquela carne suculenta e se deliciar da corça. E aí a corça corre para uma fonte de água para se lavar e tirar o odor, porque assim ela consegue esconder do inimigo. E o leão, o diabo, não consegue comê-la. E eu ouvindo aquilo ali e gelando de cima e embaixo, falando: Espírito Santo, eu vou pregar sobre o leão da tribo de Judá. Aí eu fui e falei: Neto, canta, Neto. Aí Neto me salvou, cantou, e eu fui lá para dentro da sala e falei: Deus, Manassés aqui agora na minha cabeça, porque eu vou entrar lá e vou fazer tudo que o Senhor me entregou para me entregar para esse povo aqui, vai arrebentar em nome de Jesus. Subi lá, fingi que não ouviu o que aquele homem falou e preguei: porque o leão rugirá, e nós somos a leoparida, que não descansa enquanto não devora a sua presa e bebe o seu sangue. Mais um exemplo de Neemias, a leoparida. Ele era uma leoparida. Enquanto ele não venceu e bebeu a vitória, ele não parou. A leoparida não descansa. O povo de Deus se levanta como uma leoparida que não descansa enquanto não devora a sua presa e bebe o sangue de suas vítimas. Ou seja, ela não tem nada de frágil.
Como esses inimigos diziam lá do povo de Israel, esses judeus frágeis. E aí, quando chegou no domingo, e eu fui almoçar com meu pai, naquela correria da agenda, eu consegui almoçar com ele. Chegou a Maria, missionária Maria, e falou pro apóstolo assim: apóstolo, o senhor precisa de ver. Chegou um irmão lá de uma outra igreja, deu uma palavra, dizendo que o leão é o inimigo. E depois veio a apóstola, dizendo que nós somos a leoa parida e o leão da tribo de Judá é o nosso marido. Apóstolo, o leão da apóstola engoliu o leão do homem. Nós somos a leoa parida, a esposa do leão da tribo de Judá. Escuta, quando você está determinado a vencer, tudo vira combustível para você ir com mais força. Cada vez que os inimigos atacavam Neemias, ele ia com mais força. E ele não ignorava o inimigo, não. O inimigo vinha para matar com a espada. Ele falava: vocês vão pegar a espada, mas vocês vão continuar trabalhando. Não pare de lutar. Enquanto você luta, você está de pé. Não pode relaxar. Quem relaxa é maldito. Maldito é aquele que leva a obra com relaxo. E o que é a obra? É tudo aquilo que Deus está fazendo através de mim. Quanto eu estou servindo com excelência, é nisso que Deus é visto na minha vida, nas minhas obras. Eu tenho fé. Que fé? De ficar com o braço cruzado, olhando para o muro e falando: oh, como estamos humilhados. Ou partir para cima e falar: eu tenho fé e Deus tem o poder, vamos arrebentar nisso aqui. Nós vamos fazer o que ninguém teve capacidade de fazer. Então, é uma mensagem de uma reflexão tão profunda para você ressignificar para você como tem sido a minha fé diante de todos os objetivos que eu tenho na minha vida. Onde eu entreguei, rendi para o inimigo, onde eu cedi, e eu não posso ceder mais. Porque quem tem fé tem força de ação. Você bate o olho da pessoa, um pouquinho que eu olho para você, porque eu conheço a palavra de Deus que é revelada, é um livro aberto dentro de mim e dentro de todo aquele que é revelado. E eu sei o modo de Deus, como Deus espera que tenhamos postura. Quem tem uma fé viva, uma fé violenta, tem uma postura intensa. Não é um prego no angu, aquela coisa morna, aquela preguiça, senta na cadeira, aquela coisa, aquela moeba, fala com aquela voz parecendo que está derretendo. Eu não aguento. Ah, gente, não dá. Imagina, a apóstola chega aqui e toda abra a Bíblia, como eu abri a minha boca. Uma cara sonsa. Não! Você não nasceu predestinado a ser uma plasta, uma coisa trouxa. Quando você encontra o propósito da sua vida, que é como um filho do rei, ser rei aqui na terra, que é como um filho do Todo-Poderoso, ser poderoso aqui na terra, viver uma vida altamente relevante e poderosa, e a fé é o único meio que te dá isso. Persistência, foco, determinação. Você não vai sozinho, você sabe que você dá o seu tudo, porque quando você chegar no seu limite, Deus começa a trabalhar pesado em seu favor. Então quando você começa a agir assim, você começa a moldar a sua vida como Deus quer que você viva ela, como mais do que vencedor. Ou seja, não cabe derrota na minha vida, eu venço todas as batalhas.
pode tentar. O inimigo pode gastar o que ele quiser. Uma forma também é ignorar, né? Porque agora eu sou de Deus e o inimigo não tenta mais contra mim. Quantas vezes o apóstolo me chamou e falou assim: cuidado com isso aí, porque isso aí é uma cilada. Cuidado com isso aí. Tudo que te tira do foco, tudo que não combina com um vencedor, uma vencedora, vai roubar a vitória de você. Tudo. O desespero, a realidade, o medo, a necessidade, o cansaço. Nada disso pode ser o seu apoio, o seu ponto de se firmar. Você se firma na ordem de Deus. Vai e vence. Como disse Josué e Caleb, Deus vai comigo e jamais seremos envergonhados. Agora não espere que Deus vai fazer sem você medir, sem você impor todo o seu esforço. Só um pouquinho não serve. Neemias poderia ter só orado e só pedido ao rei recursos e parado ali no meio do caminho. Davi poderia ter vencido só o gigante Golias, mas a Bíblia diz que depois ele venceu um monte de gigante. Davi me encanta, porque o inimigo foi vindo tentando matar ele. Tinha promessas que não eram cumpridas. Promessa de Saul que não era cumprida. Não eram cumpridas. E em vez dele falar assim: Saul também. Não. Saul falou: vai lá e me traz 100 cabeças de filisteus. E ele estava sendo injustiçado. Em vez de ele falar assim: eu estou sendo injustiçado, ele falou: é mesmo? Vamos embora. Bora, porque Deus vai comigo. E daqui a pouco eu chego aqui com as cabeças dos filisteus. Ele pediu 100 e Davi trouxe 200. Uma pessoa que entende o que é a fé violenta, ninguém para ela, porque a intensidade de vitória dela é uma coisa impressionante. Por isso que incomoda. Se você não está incomodando ninguém, tem alguma coisa errada aí com a sua fé. Se você não está incomodando ninguém, tem alguma coisa errada. Então você precisa saber qual a postura que Deus espera de você. Não é galinha, é águia. Não é corça, é uma leoa parida. Você tem que escolher suas batalhas. O que é uma pessoa dispersa? Ela sai distribuindo a atenção dela para um monte de coisa e no final das contas ela não deu atenção a nada. O que é uma pessoa focada? Ela mira num ponto e vai, e nada tira ela do objetivo dela. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho visão de vida, eu sei o que eu quero para mim, meus objetivos são claros, são bem definidos. Então eu vou correr esta carreira que me foi proposta por Deus. Eu vou perseguir o que eu quero para mim até alcançar, e eu não vou parar. E o que é a paciência? É saber que não é porque eu caminhei um pouquinho e consegui subir um degrau é que tá tudo bem, vou aceitar aqui, tá bom, tá, afinal de contas já tá melhor do que estava, né? Não, eu não quero um degrau da escada, eu quero o topo. Então eu dou um passo, fico feliz com essa vitória e aquilo vira combustível para eu dar outro passo. É aquilo que eu falo, eu não aceito nada menos do que tudo que Deus tem para mim.
E eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. E eu quero que você faça com Deus uma oração, como fez Neemias. Deus grande e temível, eu vou além, e eu não vou parar, enquanto eu não gozar dessa vitória grandiosa que o Senhor preparou para mim. Eu não vou parar de lutar. E quando a pressão for grande, é aí que eu vou golpear mais forte. E quando a coisa apertar, é aí que eu vou com mais força. Porque eu não aceito nenhuma brecha, nenhuma derrota, nenhuma fraqueza. Eu sou igreja, e como igreja eu sou a pedra. A pedra não vive por sentimento, a pedra não vive do momento, a pedra não decide pelo sentimento, pelo momento, pela situação. Eu sou a rocha que é firmada no Senhor, a rocha inabalável, e por isso eu sou inabalável. Inimigo não me atinge, inimigo não me derruba, inimigo não vai me convencer que eu não posso, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu vou conquistar, eu vou chegar, não interessa a minha idade, eu não sou jovem demais, não sou velho demais, eu vou chegar lá, porque tudo é possível, e eu creio. Quando você está focado nas vitórias, nada pode te impedir de vencer. Fala com Deus, eu vou. É hora de você botar força nisso. Ponha força nisso. Ponha força nesta fé. Aumente esta intensidade de fé. Não tá bom assim não. Eu quero mais, meu Deus. Eu vou lutar por mais. Eu vou conquistar mais. Eu vou prosperar mais. Eu vou realizar mais. Não vou me acomodar. Vamos, não pode ficar parado, tem que orar com os braços, tem que agir, tem que orar com força e tem que dizer: Deus, eu sou imparável, ninguém vai me parar, ninguém vai me deter. Fica furioso quando ele vê você agindo assim. Nada vai me parar, nada vai me deter. Eu vou construir, eu vou realizar coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes. Eu posso ver a mão do Deus Todo-Poderoso colocando a intensidade da sua fé no máximo, no máximo, no máximo. Aleluia.
aceito andar para trás, eu não aceito perder. Eu não vou olhar para trás, eu não vou olhar para a direita, eu não vou olhar para a esquerda, eu vou caminhar para frente e para cima, cada vez num avanço maior, num nível mais alto. Eu vou chegar no topo, eu vou realizar coisas grandes, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu não vou parar de lutar. Eu vou golpear cada vez mais forte, mais forte. Repita comigo: nada pode me parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Eu não vou recuar. Eu vou avançar cada vez mais, com mais força, com mais intensidade. Eu não vou parar. Eu vou avançar. Eu vou avançar. Eu tenho sobre a minha vida a unção de conquista. Eu vou conquistar todos os territórios na minha vida. Eu vou alcançar a vitória máxima em todas as áreas da minha vida, do meu ministério. Fala com Deus: eu tomo posse dos talentos, dos dons, das habilidades. Eu tomo posse da unção transbordante. Eu tomo posse sobre a minha cabeça da glória do Espírito, que faz o que eu não posso fazer, que vai comigo, que vai comigo, que vai comigo e jamais me deixará envergonhado, em nome de Jesus. Quem crê, bate palma e diga glória a Deus. Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias.